quase 500 mil habitantes, a cidade de Ribeirão Preto ainda guarda lembranças do seu passado, o autêntico clima de interior paulista e uma natureza bela e abundante. Cercada de campos por todos os lados, a região é um cenário ideal para um passeio a cavalo. E foi por esse motivo que no final de abril, mais de 260 conjuntos de vários estados brasileiros estiveram aqui, na largada do 7º Campeonato Brasileiro de Enduro Equestre, uma modalidade do hipismo que vem crescendo a cada ano. O que fez esse esporte se popularizar fortemente no mundo todo, hoje é o esporte hípico que tem o maior número de adeptos em todo o mundo, e no Brasil o fenômeno está se repetindo, é o fato de você, através desse esporte, tirar a pessoa da sua cidade, dos grandes centros, etc., trazê-lo de volta à natureza, tanto o cavalo quanto o cavaleiro. Então isso faz com que as famílias tenham um motivo, uma justificativa para voltar à origem deles. E é um tipo de esporte que permite você competir lado a lado com as pessoas que você escolher, como seus filhos, pai, tios. Aqui a maioria dos competidores competem em família. Então nós temos essa situação privilegiada que outros esportes não têm. Todos podem competir, mesmo aqueles que não têm muita experiência em equitação, têm condição de fazer as provas mais fáceis. E você faz essa competição no meio de lugares maravilhosos. Então o apelo é a natureza e ao convívio familiar. No Brasileiro de Enduro são realizados 2 tipos de provas. As provas de regularidade e as de velocidade. Cada uma delas tem distâncias e graus de dificuldades diferentes. A diferença fundamental é que na regularidade, nas provas de regularidade, quem determina a média horária é a organização da prova. Nós é que determinamos qual é a média que cada categoria deve fazer. Na velocidade livre, a gente transfere essa responsabilidade para o cavalo. É uma prova, como o nome diz, velocidade livre, cada um administra a seu modo. Então é praticamente uma corrida a cavalo. Aqui, cavaleiros de todas as idades e de todos os níveis têm o seu lugar garantido. Para cada conjunto, existe um tipo de prova. Assim, o esporte tem conquistado uma legião de apaixonados. Gente que encontra no enduro uma forma de tirar o estresse da grande cidade e ficar mais próximo da natureza, reunindo também a família. Quando cheguei no Brasil, comecei a saltar a cavalo, depois deixei o salto para mudar para o enduro, que achei que era uma modalidade mais gostosa e menos perigosa também, e também poder levar a família junto, os filhos e o marido que também gostavam de cavalo. Aí juntei os 4, juntamos a família e começamos a praticar enduro já há 4 anos. Com esse ano agora, já há 4 anos que estamos. Durante a semana você sempre está ocupada, estudando na escola, aí você vai fazer enduro e você está mais perto com os pais, junto com a família. Eu prefiro melhor sozinho, assim. Eu não gosto muito de fazer com eles porque a minha irmã fala uma coisa assim que eu não gosto, ela fala vamos mais rápido, eu quero falar mais devagar, aí eu tenho que acompanhar ela. Aí fica meio... Eu prefiro fazer sozinho. Considerado por muitos um esporte de elite, o enduro equestre tenta acabar com esse mito. Afinal, o esporte pode ser praticado com qualquer raça de cavalo, não exige aulas específicas e o custo de manter um animal pode não ser tão caro assim comparado aos benefícios e o prazer que a prática do esporte proporciona. Eu acho que é uma coisa que pode se popularizar. Principalmente o pessoal do interior que já tem fazenda, que tem sítio, você pode deixar teu cavalo lá. E custa ração por mês, custa R$50 ração por mês, não. 30 de ferradura, R$60 por mês você tem um cavalo para se divertir. Para as crianças, o esporte pode ser, além de tudo, uma lição de vida. Luísio Mercadante, deputado federal e pai do garoto Pedro, de apenas 11 anos, dá a maior força para o novo esporte do filho. Eu acho fundamental, o cavalo dá equilíbrio, dá segurança para a criança, é uma relação afetiva, intuitiva. Eu acho que ele tem que se preparar, ele sabe que aquele bicho de 400, 500 quilos está embaixo dele, depende de cada comando, de cada iniciativa. Também dá humildade, né, no relacionamento. Então eu acho que é uma escola para a vida e o enduro é um esporte fantástico, que vai exigir dele cada vez mais resistência, mais atenção. Quer dizer, saber fazer cada etapa, cada prova, o tempo, administrar tudo isso. Então, eu acho que é uma lição de vida, eu acho que é uma coisa que ajuda a formar a personalidade, o caráter e uma pessoa mais inteira, mais íntegra nessa sociedade urbana que está perdendo a relação com a natureza, com a ecologia, com o meio ambiente. Eu acho que tudo isso a gente recupera na experiência do enduro. Nessa etapa de abertura do Brasileiro 97, os melhores conjuntos do país
estiveram presentes em Ribeirão Preto. Uma equipe de 75 profissionais, entre veterinários, tratadores e staff, esteve envolvida na organização dos 2 dias de evento. No primeiro dia, 76 conjuntos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro disputaram provas de velocidade livre nas distâncias de 60, 86 e 122 quilômetros. Apesar dos riachos, barreiras e subidas, os participantes tiveram como principal adversário um forte calor de 36 graus. Isso mesmo, 36 graus na cabeça. Para enfrentar este desafio, completar a prova, os animais são examinados durante vários pontos do percurso. São os chamados vet checks, locais onde os veterinários fazem exames para checar as condições físicas dos animais. Só depois de aprovados nestes testes é que os cavalos podem prosseguir na prova. Na curta distância, a disputa entre 51 conjuntos foi equilibrada. Flávio Judar, de Bragança Paulista, São Paulo, montando Mata Hari, foi o primeiro a completar os 62 quilômetros. Segundo, chegou Benedito Franco, com Goiano, e em terceiro ficou José Mário Parisi com Fedro. É a primeira vez que eu faço livre no Campeonato Brasileiro. Mas uma prova em Bragança, não cabe, ela ganhou em primeiro lugar. Não, a prova foi uma prova forte, o pessoal andou lá, essa que nós fizemos uns 15 dias atrás, que ela ganhou, foi uma prova mais lenta, tá? Era mais morro, em Bragança, mais morro e tal. Mas aqui é plano, né? E o pessoal realmente andou bastante, né? Andou uma média de 20 por hora, 20... É puxado, né? Na média distância, a categoria disputada pela primeira vez, apenas 3 cavaleiros completaram o percurso de 86 quilômetros. Gerson Vieira confirmou o favoritismo, dando mais uma vitória para a cidade de Bragança Paulista. Em segundo ficou o conjunto de Sorocaba, Otto Menberg com Whisket, e em terceiro Claudemir Américo montando o Boi Gordo Mazurca, representantes da cidade de Amparo. Mais uma boa participação do interior paulista no Brasileiro de Enduro Equestre. Foi bem difícil mais para mim acho que do que para ele. O cavalo está bem preparado, ele foi bem condicionado. Eu que senti um pouco mais de dificuldade por falta de treino meu mesmo. Os meus adversários não me forçaram, não me exigiram, então eu consegui fazer uma média relativamente baixa, consegui manter um ritmo bom para o cavalo, excelente. O que pesou muito, eu acho que até muito para mim, é justamente a temperatura e a umidade que é alta aqui. Temperatura muito alta e umidade, isso dificulta a troca de calor. E agora, no meio do dia, parou de ventar, aí ficou difícil. Entre as provas realizadas no sábado, a expectativa foi a de longa distância, considerada a prova mais forte do enduro. Montando da Boi Gordo Itabará, a paulista de Amparo, Eliana Leão, completou o percurso em 10 horas e 55 minutos. Pressionada por Cida Gazola, Eliana só ficou tranquila após a eliminação do conjunto adversário no quinto e no último vet check. Eliana, quarta colocada no Mundial de 96, mostrou que é uma das favoritas ao título brasileiro de 97. Aqui é uma trilha plana, né? Que induz uma alta velocidade na velocidade livre. Então, por andar em alta velocidade é um pouco desgastante para os cavalos, o calor, o sol que fez hoje, mas estava com o meu cavalo bem condicionado. Acho que esse ano vai ser legal para mim, espero. E somente após a lua aparecer é que chegaram o paulistano Eric Strauss, com GM Quinca São Marcos, e outro paulista de Rio Claro, Walter Checoli, montando Farulis. No domingo, 180 conjuntos realizaram as provas de regularidade, divididos em 9 categorias, distâncias de 55 e 35 quilômetros. Como no enduro de motos, nas provas de regularidade, o tempo do percurso é determinado pela organização da prova. Vence aquele que ficar mais perto dos tempos ideais pré-estabelecidos. Durante o percurso, fiscais anotam os tempos de passagem de cada conjunto. Nem mesmo a forte chuva que caiu pela manhã desanimou os enduristas.
contrário, o curso ficou mais técnico, mais difícil. Os primeiros a sair foram os graduados C, seguidos da categoria D e aberta. Para completar o percurso de 55 km no tempo ideal, os graduados C tiveram de manter a média de 12 km por hora. Os Amazonas dominaram a categoria. Os 3 primeiros lugares foram para as mulheres. Primeiro ficou Marta Eisenlor, montando manga larga catalão do Clube Hípico de Santo Amaro. Renata Farinelli e o árabe Von Hert Kim ficaram com o segundo lugar. Luciana Grande e o árabe Balim Kanchin levaram o terceiro lugar na prova. Agora você confere outros resultados das provas de regularidade. Na categoria C peso pesado, também com 55 km de trilha, a vitória foi de Carlos Roberto Melo e o anglo-árabe Curumim Oca Patente. Rafael Leão foi o vencedor da graduado C jovem. Na categoria D, 35 km, o campeão foi o mineiro de Varginha, José Pala Neto, com o cruza árabe Aguial. Da D peso pesado, Ricardo Dibe e o árabe Tebas Patente ficaram com o primeiro lugar. A mineira de Itajubá, Miriam Melan, montou o árabe FHM e garantiu a vitória na categoria graduados D jovem. Para a categoria aberta, também com 35 km. Essa prova teve o maior número de participantes, 53 ao todo. O catarinense de Itajaí, Hamilton Espezin Filho, e o árabe Léo Gerram venceram na graduados aberta. Na aberta peso pesado, a vitória foi do mineiro Luiz Carlos Verdes, com o cruza árabe OM Ômega. O paulista de Leme, Alessandro Tozin, foi o vencedor da aberta jovem, com o anglo-árabe Snet Honest. As provas de regularidade, com suas 9 categorias, são os primeiros passos para a prática do enduro equestre. Aqui começam a aparecer os futuros campeões da modalidade. Nessa etapa, Rafael Leão, de apenas 9 anos de idade, filho da nossa campeã de velocidade livre, Eliana Leão, deixou muita gente grande para trás e mostrou que vencer pode estar no sangue. Eu comecei com 2 anos e com cavalo manso, com cavalo tipo esse pangaré que tem aí. Quer dizer, praticamente você nasceu em cima de um cavalo, né? Porque afinal você tem uma mãe que já compete há vários anos. Tem responsabilidade ou é apenas lazer ainda? Por enquanto é lazer, né? Além do Banco Real, o Brasileiro 97 conta também com o patrocínio da Cosesp Seguros e da Land Rover, um apoio fundamental para o crescimento do esporte no país. Sport TV, o canal campeão.